Nesse vídeo eu quero te dar alguns conselhos que eu aprendi ao longo desses anos atuando como esteticista, principalmente para você que está começando na área da estética, então vem comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Thaís Coelho. Se você não me conhece ainda, sou esteticista e cosmetóloga, e se você clicou nesse vídeo, provavelmente você quer alguns dos meus conselhos, principalmente se você está iniciando aí, dando seus primeiros passos na área da estética. Eu não sei se você é estudante, eu não sei se você acabou de se formar, se você é um outro profissional da área da saúde que está migrando para a área da estética, mas independente, esse vídeo é para você, tá? Bom, o que acontece, gente? Eu atuo com a estética desde 2018 e sou apaixonada, por diversos procedimentos. A gente vai errando, vai aprendendo. E eu já fiz outros vídeos aqui no canal, já fiz muitos posts também lá no Instagram a respeito disso, para quem tá iniciando a carreira. E eu sei que vocês amam vídeos como esse, então cá estou trazendo mais alguns conselhos preciosos. Conselho número 1. Saiba criar os conteúdos certos para o seu nicho. Eu sei que quem tá começando fica com esse medo, Ai meu Deus, por onde que eu começo? Como que eu vou criar conteúdo? E a maioria, dos profissionais, dos estudantes que acabam errando nessa parte de criação de conteúdo, principalmente quando a gente fala de Instagram, que é onde a gente consegue realmente fidelizar e principalmente, captar esses clientes, é importante que você deixe de pensar muito, de tentar criar conteúdos mirabolantes e focar em conteúdos bem feitos e conteúdos simples. Se você me seguir lá no Instagram, que é o Thaís Coelho Estética, eu dou muitos exemplos desses conteúdos, vocês podem se inspirar nos meus conteúdos. E, gente, às vezes um atendimento que você tem no dia, eu sei que no começo é difícil, tá? Então, você tem uma cliente, independente, é drenagem, é limpeza de pele, é outro procedimento, enfim, não importa o procedimento em si. Mas se você tem uma paciente no dia, você pode pedir para essa paciente autorização de imagem e aí, por exemplo, mostrar um produto que você está usando, falar sobre uma máscara que você tem no seu espaço, dar uma dica para quem está com edema agora no calor. Você pode gravar um Reels com alguns filmezinhos pequenos de 3 segundos, de 5 segundos cada um, aí formar um vídeo depois, menor, de 30 segundos, gente, rapidinho mesmo, com alguns momentos de cuidados que você oferece. Teve um vídeo, gente, que viralizou no meu Instagram, que eu coloquei assim: você agendou uma limpeza de pele comigo. E aí eu, de fato, mostrei com uma paciente minha como que eu preparo o ambiente, gravei alguns takes do meu procedimento de limpeza de pele e esse vídeo repercutiu de uma forma muito positiva, muita gente se inspirou, gostou, então vai lá no meu Instagram que tem muita coisa boa pra você também. E não fique assim, preocupado, ai meu Deus, eu tenho que criar um conteúdo super, elaborado. Calma, vai fazendo o básico, vai mostrando, vai tirando foto, faça alguns carrosséis mais básicos também, alguns vídeos com o que você tem no momento, tá? E aos pouquinhos você vai aprendendo, você vai desmistificando um pouquinho o Instagram também. E falando sobre clientes, o segundo conselho é: faça parcerias. Sim, gente, eu tô aqui numa cidade nova, morando, há um ano em São José dos Campos, e o que eu pude aprender é que com uma comunicação, a gente realmente perder a vergonha, a gente tá realmente lutando pelo que é nosso, tentando realmente fazer acontecer, E eu tive que perder a vergonha por muitos momentos da minha vida. Hoje eu me considero uma pessoa, bem menos tímida, muito mais comunicativa. Então, para gravar os vídeos aqui pra vocês, até pra conseguir modelos, enfim, eu vou conversando com as pessoas, vou explicando meu trabalho. E eu acho importante isso, Seja você que tá começando, às vezes você não tá começando de fato, mas você mudou de cidade, assim como eu, e tá recomeçando, tá num lugar novo, não conhece ninguém. Então faça parcerias com outros profissionais que às vezes tem a ver ali com o seu público, que tem a ver, por exemplo, não só com a estética, mas às vezes lugares e estabelecimentos próximos a você. Deixe cartão de visita, faça parcerias em relação à indicação, tanto de você ajudar o outro profissional, como o profissional te ajudar também, porque eu tenho certeza que dessa forma mais pessoas passarão a te conhecer e adquirir os seus atendimentos. O terceiro conselho é: gaste seu dinheiro com sabedoria. Então, pessoal, não fique gastando seu dinheiro adquirindo muitos produtos em excesso ou equipamentos que às vezes não fazem sentido para você no momento. Para quem tá começando, a gente tem que ser sim pé no chão, firme, não comprar coisas às vezes que ao longo do tempo pode vencer ou que você não vai usar, ou que não faz sentido pra você só porque tá na moda, Às vezes a gente fica se comparando muito, então compre aquilo que realmente você precisa. Eu faço limpeza de pele. Compra um kit
bacana, de uma marca de qualidade que você goste, enfim, que tenha a ver mesmo com a sua proposta ali de trabalho. E, gente, eu vou colocar mais uma máscara aqui, vou comprar mais uma outra coisinha. Vai comprando aos poucos, sabe? Porque um erro muito comum que eu vejo em vários profissionais é fazer dívidas, é comprar coisa em excesso, depois é não saber como usar. Então, pra quem tá no começo, compre aquilo que realmente você vai utilizar, sabe? Pra você não deixar aquilo parado. Eu já em outro vídeo de conselhos também, eu trouxe pra vocês um exemplo que uma vez eu comprei um equipamento, logo quando eu iniciei, né, empreendendo na área. Eu utilizei esse equipamento, mas, gente, eu utilizei tão pouquinho e eu acabei vendendo ele depois. Então, assim, não foi uma compra sábia. Eu poderia ter utilizado esse dinheiro de uma forma muito mais efetiva para outras coisas que com certeza iam me ajudar muito mais, mas ali na flor da pele eu queria comprar equipamento e acabei investindo numa compra errada para mim, né? Você tem que comprar aquilo que faz sentido para você, sem olhar para o outro, tem que olhar para você, o que você quer, quais são seus pacientes, qual que é o seu foco e seu objetivo dentro da estética. E antes de nós irmos para os próximos conselhos, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, porque tem vídeos aqui toda semana, sempre com muito amor e com carinho para todos vocês. Bom, o próximo conselho é para você que trabalha com facial. Então, gente, anota aí com muito carinho. Conselho número 4. Foque na barreira cutânea. A barreira cutânea, ela é a porta, gente, para qualquer tratamento estético facial. Uma barreira íntegra, saudável e bem cuidada, a gente vai auxiliar em tratamento de acne, na limpeza de pele, a gente vai conseguir proporcionar a esse paciente até mesmo cuidados e uma manutenção de um paciente que tem melasma, que tem rosácea. Então, estude sobre barreira cutânea. Tá no auge agora, né, falar sobre barreira cutânea. Inclusive, no meu workshop de limpeza de pele, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição para vocês, nós temos uma aula, né, sobre barreira, sobre avaliação. E um dos meus propósitos dentro da limpeza sempre foi preservar, né, esse cuidado, trazer realmente uma proteção, fortificar a barreira no procedimento da limpeza de pele, e eu te mostro isso lá no workshop com diversas aulas. Então, se você quer ser meu aluno, é profissional ou estudante da área da estética, vem comigo que eu te espero para as aulas. E só para a gente finalizar essa questão do conselho 4 relacionado à barreira cutânea, como eu falei, gente, uma barreira íntegra e forte, ela vai fortalecer ainda mais para evitar algumas lesões e algumas alterações de pele. Então, muitas vezes você está seguindo numa linha de raciocínio para aquele paciente que tem acne ou para aquele paciente que está com uma dermatite, com uma rosácea, mas não está vendo efeito ainda. E a partir do momento que você entende que você precisa melhorar a barreira cutânea, que é a porta de entrada, né, para tudo, como eu falei, faz todo sentido, você vai ter sim resultados maravilhosos, você vai melhorar a inflamação desse paciente, você vai deixar a pele dele muito mais bonita, muito mais forte, enfim, então só tem benefício. Estude sobre barreira. Agora, o nosso quinto conselho é para você que o foco é o corporal. Bom, eu sei que no mercado do corporal é um pouquinho complicado porque tem muitas questões das eletroterapias, e quando a gente fala de eletroterapia no corporal, gente, cá entre nós, é muito caro, né? Então, o quinto conselho para você que trabalha no corporal é, no começo, investir nas terapias manuais, seja a massagem relaxante, a drenagem linfática, porque, gente, são procedimentos maravilhosos, são procedimentos que tem pouquíssimo investimento, você tem que realmente investir ali em entender como é que funciona cada um, né, das manobras, que entender, né, que, por exemplo, drenagem é uma coisa, modelador é totalmente outra, massagem relaxante é um outro procedimento, e buscar realmente conhecimento naquilo, ter cremes que auxiliam ali no seu procedimento e principalmente você proporcionar um bem-estar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aos pouquinhos, você vai se descobrindo nesse universo aí, né, das questões, né, dos tratamentos corporais, de redução de medidas, de criolipólise, de tratamento de laser, né, para depilação. Aí sim você vai investindo de pouquinho em pouquinho. Hoje, gente, dependendo ali do procedimento, dá para você fazer alugar, né, os equipamentos. Então, por exemplo, um equipamento de laser para fazer depilação definitiva é muito caro. Então, é muito mais válido que você
ao invés de comprar um equipamento, às vezes alugue no primeiro momento, porque, óbvio, né, você fazer como eu falei, volto lá no que eu expliquei pra vocês, não faça dívida que não vai fazer sentido, que você às vezes vai se arrepender depois, então tenha pé no chão e consciência daquilo que você está adquirindo. Se daqui a anos você vê que faz sentido pra você, que um equipamento X dá pra você investir, mesmo você parcelando não vai ficar pesado, aí você vai comprar. Agora no começo, não fique comprando aquilo que vai às vezes mais te prejudicar do que te trazer algum benefício. Então, por exemplo, até em relação a criolipólise e a outros tratamentos, é bacana você entrar em contato com alguma empresa. Eu sei que provavelmente vocês vão me pedir, gente, mas eu não tenho nenhum contato para passar aqui para vocês, porque eu não trabalho muito com essas terapias, né, mais avançadas, mas tem muita empresa maravilhosa que faz o aluguel dessas máquinas, e aí é só vocês entrarem em contato, ver uma marca boa, com registro na Anvisa, com resultados, né, efetivos, para vocês, né, e fazer os atendimentos de vocês e se descobrindo cada vez mais. Mas aí, vocês não têm dinheiro, tô começando, invista nas terapias manuais, que eu sou apaixonada, drenagem linfática tem muito resultado, massagem relaxante traz muito resultado também para alívio de dores, para atenção, para melhora da saúde desse paciente como um todo. E é isso, gente. Nossos conselhos de hoje foram esses. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês da melhor forma. Fiquem todos com Deus e até a próxima.